Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Vou fazer esse vídeo aqui para a gente corrigir as questões que eu mandei para vocês aí sobre racionalistas e empiristas, tá? Eu estou lendo aqui no meu computador e eu vou deixar na descrição do vídeo essas perguntas para ficar mais fácil, né? Vocês já veem o vídeo e já vão lendo as perguntas aí na descrição do vídeo, já acompanhando comigo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Sobre o racionalismo, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Alternativa A. O racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão, ao passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos. Exato, está correto, é exatamente isso que é o racionalismo, né? A crença que o conhecimento vem da razão. A B. A doutrina do racionalismo alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente. Ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. Também está certo, né? Isso que ele falou da causa, vocês devem lembrar, no vídeo que eu falo sobre racionalismo e empirismo, eu digo que para os empiristas, quando você olha as causas do mundo, né, a causa revela a verdade. Você vê empiricamente, a causa revela a verdade. E para os racionalistas, a causa oculta a verdade, que você só vai atingir a verdade com a razão, essa causa oculta. Então a B também está correta. A C. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos e que essa é inata aos humanos. Também está certa, né? Também os racionalistas também acreditam nesse conhecimento aí inato, né? Que a gente já tem essa capacidade de conhecer e está inata na gente, e não que a gente vai conquistar apenas com a experiência. Então, a correta da primeira é a D. Nenhuma das alternativas, todas estão corretas. Então a 1 é a D, vamos ver a 2. A 2 eu coloquei dois textos, texto 1 e texto 2. E aí uma dica que eu vou dar para vocês quando vocês forem fazer provas para vestibular, né, que essas questões que eu estou passando é justamente para vocês já irem treinando, né? Antes de você ler o texto, veja embaixo o nome de qual filósofo que escreveu esse texto, né? Porque aí você já vê que o texto 1 quem escreveu foi Descartes. E você já sabe, pô, se é o Descartes, ele vai falar alguma coisa sobre racionalismo, sobre o penso logo existo, né? Vocês já conhecem um pouco sobre a filosofia do Descartes, então você já tem uma ideia do que o texto vai falar. Já o texto 2 está dizendo que é do Hume, que a gente já viu que é um empirista, então você já sabe que o texto 2 já vai ir por um caminho contrário, né? Então vamos lá, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Aí, Descartes duvidando dos sentidos, porque ele é um racionalista. Texto 2, do Hume. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Já ele está duvidando da razão, né? Ele quer que a razão seja embasada nos dados da experiência. Cada um está falando uma coisa aí, né? Um duvida dos sentidos e o outro da razão. Beleza. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, alternativa A, defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Não, porque um é racionalista e o outro é empirista. Quem defende o sentido como critério originário é apenas o Hume, né? Apenas os empiristas. Né? E ainda que o Hume não acredita nesse conhecimento legítimo, né? Para ele, conhecimento é a crença no hábito. Então, B. Mas se fosse o Locke, a gente poderia pensar. Então, B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Também está errado, né? Esse texto 2 é justamente o Hume
suspeitando da ideia. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Então, gente, criticismo é uma corrente que eu ainda nem passei para vocês, ela vai surgir com um filósofo chamado Kant, que a gente vai ver logo logo. Mas enfim, como a gente nem viu essa corrente ainda, estava fácil descartar essa, né? O que a gente viu aqui sobre a gênese, ou seja, a origem do conhecimento, é os racionalistas e os empiristas. Como a gente sabe que o Descartes e o Hume dizem respeito a essas correntes, a gente descarta isso daí. A D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. O Hume sim, porque ele é cético, mas o Descartes não. O Descartes não acha que o conhecimento seja impossível, tá? O Hume, como é cético, ele acha que é impossível. E a alternativa E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Esta é a correta, porque para o Descartes o sentido tem um papel mais irrelevante e para o Hume tem um papel mais relevante. Então, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos. Questão 3. A partir do cogito cartesiano, ou seja, o penso logo existo, né, cogito ergo sum, penso logo existo, podemos afirmar corretamente que, alternativa A, é a partir da ideia de Deus que podemos afirmar que o mundo e o eu existem. Tá errado porque ele parte do cogito ergo sum, tá? O Descartes ele vai duvidar de tudo, e ao duvidar tudo, o que sobra aí é o penso logo existo. É daí que ele parte para todas as outras conclusões que ele vai ter. Então tá errada porque não é a partir da ideia de Deus, é do cogito que ele chega em Deus, né? Primeiro ele chega no cogito. Então vamos lá. B. Se não existisse o mundo, eu não existiria. Também não é isso que o cogito indica, né? A pergunta é a partir do cogito cartesiano podemos afirmar que não, se não existe o mundo, eu não existiria, não. O que ele pensa é, o que ele afirma é, se eu penso, eu existo, né? C. A certeza inquestionável de que, ao pensar, eu existo, é o ponto de partida para chegar à certeza da existência de Deus e do mundo. Essa é correta, como eu já falei para explicar por que a A estava errada. A C é correta. É do penso logo existo que ele parte, e aí ele chega em Deus, ele chega no mundo, enfim. D. O eu racional é uma ilusão, motivo pelo qual não podemos cogitar a existência de Deus e do mundo. É exatamente o contrário, né? Para ele os sentidos é que são uma ilusão, o racional não. Pergunta número 4. A estrutura metafísica do mundo para Leibniz é formada por substâncias simples, sem partes, que entram na formação dos compostos. São os elementos das coisas. Esta substância contém em si toda a sua realidade e nada lhe pode vir de fora. Portanto, tudo o que ocorre com ela está contido na sua essência. A que substância estamos nos referindo? A alternativa correta é a E, as mônadas. Né? Na aula de Leibniz a gente viu lá que a grande teoria dele, por qual ele é mais lembrado, é a teoria, das mônadas. Então vamos lá. Questão 5, David Hume. Segundo David Hume, é correto afirmar que o princípio da causalidade é A. O resultado da nossa forma habitual de perceber os fenômenos, uns em conjunto com os outros. Correto. Correto, porque ele vai dizer que a gente não pode experienciar a causalidade. Como no exemplo que eu dei no vídeo da caneta caindo, né? A gente não pode experienciar a queda, apenas quando eu solto e quando eu pego. Então, como a gente sempre que solto ela cai, né? A gente tem esse hábito de vê-la cair, né? Então tá correto, é resultado da nossa forma habitual. Sempre que eu solto ela cai, é um hábito, né? Para ele, conhecimento é isso, é crença no hábito. Como sempre acontece assim, como é habitual acontecer assim, eu extraio daí um conhecimento. Então a 5 é a A. A B diz o nexo fixado por Deus na criação. Não, ele é cético, então
né, nem em Deus ele acredita, né? Ele é cético, duvida de tudo. O conhecimento a priori na natureza e dos seus fenômenos. Ele é empirista, para ele não tem conhecimento a priori, tá? Apenas posteriori. D. O ato de conectar os objetos da experiência a partir dos valores e interesses utilitários de uma classe social. Nossa, nada a ver. E aí fala de metafísica, base da metafísica. Né? Também não tem nada a ver. Como o Hume é um empirista radical, ele também nem fala de metafísica. O que interessa para ele é só o mundo físico, é só o mundo da experiência. 6. Sobre o Berkeley. Berkeley está persuadido de juntar-se à certeza dos homens ao declarar que a palavra ser tem dois sentidos diferentes e dois sentidos apenas, o de perceber e o de ser percebido. Dizer que um espírito existe é dizer que ele percebe, e também, acrescenta Berkeley, que ele quer e age. Dizer que uma coisa existe é dizer que ela é percebida. A ideia metafísica de um ser material situado por trás do objeto e por essa razão inacessível deve, portanto, ser rejeitada inteiramente. A filosofia de Berkeley, então, é aquela que diz que ser é ser percebido. Né? Tudo que existe só existe porque eu percebo. Então vamos lá, vamos ver as questões. Alternativa A. A ontologia de Berkeley o leva ao ceticismo, já que nega a existência da matéria e a validade das ideias gerais e abstratas. Então, gente, essa palavra ontologia, eu comentei ela com vocês na nossa primeira aula presencial ainda, né, quando eu falei das áreas da filosofia. A ontologia é o estudo do ser. Sim, o Berkeley estuda o ser. Né? Quando ele diz ser é ser percebido, ele está estudando o ser. Né? No caso, o que faz algo ser? Eu perceber. E só que o Berkeley ele não cai em um ceticismo. Né? Ele, inclusive, usa Deus para fundamentar o seu empirismo. Né? Ele não cai em um ceticismo, ele nega a existência da matéria, está correta, só que está errada porque ele não cai em um ceticismo. Tá? O único cético desses aí que a gente viu foi o Hume. B. As duas definições propostas por Berkeley implicam a recusa da noção de matéria e da filosofia da representação. Né? A B é a correta. Porque quando eu digo que ser é ser percebido, né? Vou pegar o meu copo d'água aqui, por exemplo. Né? Quando eu digo que o ser só existe porque ele é percebido, é como se o copo só existisse porque eu estou olhando, eu estou percebendo ele. Né? Ou seja, e quando eu digo de filosofia da representação, eu estou dizendo que eu conheço o que o copo representa para mim. Né? No caso, eu sou o sujeito e o copo é o objeto. Então, para o Berkeley, não é o que o copo, o objeto, representa para mim. Ele só pode ser porque eu percebo ele. Então, eu, ao percebê-lo, dou condição para ele de existir. Né? Então, a B está correta, porque ele recusa a noção de matéria, de que o copo existe por si mesmo, porque para ele só existe porque ele percebe, e também nega a filosofia da representação, de que eu conheço o que o copo representa para mim. Não eu que percebo o copo, né? Ele apenas é percebido, e por isso ele existe. É a B. A C ele diz, para Berkeley todo espírito percebe alguma coisa e, portanto, é forçoso admitir a existência da matéria. Não, está errada porque ele é imaterialista, como eu falei no vídeo. D. Berkeley concede um estatuto problemático à existência dos objetos da percepção, pois para ele o referente de nossas percepções é sempre determinável. Não, ele não concede um estatuto problemático à existência dos objetos da percepção. É justamente a percepção que faz com que os objetos existam para ele. E a ontologia de Berkeley o inscreve na filosofia da representação. Não, acabamos de falar que ele nega essa filosofia da representação. Né? Não é o que o objeto representa, mas é o sujeito que o percebe. Beleza, chegamos nas duas últimas que são dissertativas. Né? A 7. Maldito ele seja de dia e maldito seja de noite.
Maldito seja quando se deita e maldito seja ele quando se levantar. Maldito seja quando sair e maldito seja quando regressar. Com essas palavras iradas e algumas outras a mais, esse texto é bem mais longo que isso, é o tempo inteiro xingando o cara, a sinagoga de Amsterdã anunciou para quem quisesse ler a condenação do herege Baruch de Spinoza. E qual a diferença de Deus na concepção judaico-cristã e na filosofia de Spinoza? Né? Eu pergunto isso porque é justamente por essa concepção diferente de Deus que o Spinoza foi tido como um herege. Né? Ele recebeu toda essa maldição aí da sinagoga. Né? A diferença é que para o Spinoza, Deus é a natureza, Deus é imanente, Deus está nas coisas. Né? Que eu falei que o Deus, na concepção judaico-cristã, é transcendente, é algo que está fora do mundo, que fez o mundo e está fora dele, transcende o mundo. Já para o Spinoza, o Deus é imanente, Deus está nas coisas, Deus é a própria natureza, Deus é o que possibilita que tudo seja, né? Tudo tem um pouco de Deus. A gente chama essa visão de panteísta. Pan tudo, teísta Deus. Deus está em tudo. E é imanente. Essa é a diferença aí na concepção de Deus do Spinoza. E a 8, explique o que significa o conceito de tábula rasa de John Locke. Tábula rasa. John Locke, então, é o empirista, e ele usa esse conceito para dizer que a mente humana não nasce com ideias inatas. É uma tábula rasa, é uma folha em branco, e que é preenchida pelas experiências, ou seja, o conhecimento vai vir da experiência, o Locke é um empirista, tá? A mente é uma tábula rasa, não tem nada lá já pré-determinado, inato, que vai fazer com que a gente conheça o mundo. É a experiência que vai preencher a tábula rasa, a folha em branco. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, qualquer coisa eu explico de novo aqui, de uma maneira diferente, caso alguém não tenha entendido. Essa atividade, eu devolvi ela com nota, né, pelo Classroom, de acordo com os acertos de vocês. Eu fiz com que as perguntas de múltipla escolha valessem 1 e as dissertativas valessem 2, tá? Daí eu mandei a nota para você. 1 e 2, só que lá no Classroom tá 100, né? Então quando eu digo 2 é 20, 10 é 100, enfim. É isso aí. Valeu, galera!